Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Ismael, nesta sala de vídeo, onde estamos fazendo as nossas exposições, mas com aquela vontade de estar novamente entre amigos, entre todas as pessoas que nos acolhem, nos recebem. Isso é muito bom. Esperamos que em breve possamos nos reencontrar novamente. Então, hoje teremos a exposição doutrinária, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, não acrediteis em todos os espíritos, mas antes vamos fazer uma prece para a nossa harmonização, para que possamos assim estar conectados com a espiritualidade que tanto nos ajuda nesse momento em que estamos precisando de luz, de paz, de amparo. Então pedimos nesse momento ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, que os trabalhadores amigos da Casa de Ismael nos ajudem a passar por esse momento, que podemos estar sempre conectados, mesmo não podendo vir aqui fisicamente, mas que possamos também estar em prece por todos aqueles que necessitam. Vamos pedir pelos irmãos que estão em hospitais, pelos irmãos que estão em presídios, que estão em casas de passagem, pelas crianças nos orfanatos, as pessoas que não têm um lar, que moram na rua. Vamos pedir por todas essas pessoas que tanto precisam desse amparo espiritual que aqui viemos buscar hoje. Então, pedimos nesse momento, imaginemos nesse momento, a figura meiga do Mestre Jesus, entrando pela porta principal do nosso lar, visitando cada aposento, deixando lá um rastro de luz, de paz, de amor e de tranquilidade. Fazemos então nesse momento a oração da gratidão. Pedimos então ao Pai que nos abençoe, dizendo assim: obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado pela minha família, amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que na verdade são oportunidades para meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens, e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas, da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder desta forma com meus irmãos, que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente a todos indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. E que assim seja. Bem, meus amigos, hoje, como já falei no início, a exposição doutrinária está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, não acrediteis em todos os espíritos. E São João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: caríssimos,
não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito antes, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade da luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. E é a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçaram com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentam como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda quando nos adverte. Ele diz assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Julga-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. E mais uma vez, São João nos alerta que
não podemos acreditar em todos os espíritos, se vêm de Deus. Não podemos acreditar em todos os espíritos perscrutando se vêm de Deus. Perscrutar, examinar, investigar, indagar. O que deduzir de forma racional, destituindo-se do fanatismo que cega acerca de tal assertiva, concluiremos que existem espíritos. Não podemos interpretar a mensagem do apóstolo literalmente sob pena de incorrermos no erro da letra que mata, ressaltando o sentido altruísmo da mensagem. Eles, os espíritos, sempre nos trouxeram alguma mensagem, notícias ou revelações, manifestando-se independente do local, pessoa, classe social ou crença religiosa. A história não nos permite mentir. Fomos criados simples e ignorantes. Viemos de uma só fonte, o Criador. Logo, todos viemos de Deus, mas nem todos temos bons propósitos. Não haveria justiça se o mesmo criasse uns mais excelentes que os outros, razão pela qual não se pode dar crédito à existência de anjos como seres que nunca passaram por uma escala evolutiva de aprendizado, ou em demônios como fontes eternas de maldade, igualmente provenientes de Deus, o que seria um contrassenso, em torno da crença na sua bondade, sapiência e suprema justiça. Alguns espíritos maledicentes, vulgares, perspicazes e de aparente bondade poderiam tentar nos ludibriar, nada produzindo de bom, razão da advertência do apóstolo em particular. Por fim, se teriam condições de investir contra nós, haveria algum meio ou probabilidade de nos atingirem? Do contrário, não haveria motivo para temê-los. Contra fatos não há argumentos, e contra argumentos bastante evidenciados não há contradições. Não podemos firmar propósito de desacreditar na existência dos mesmos, como seres que já viveram entre nós, sendo a mediunidade, ou seja, a capacidade extrasensorial de ver, ouvir e sentir suas presenças, o meio para que tenhamos acesso aos espíritos. Os médiuns, no mínimo, têm o dever cristão de recebê-los e, se necessário for, tentar reencaminhá-los na senda da compreensão, acerca de suas reais situações, com o uso de preces, esclarecimentos, através da mente e, sobretudo, adotando boas atitudes. Porventura, não é isso o que se faz das reuniões mediúnicas sérias? Logo, todos os espíritos trazem alguma coisa a ser aprendida, seja quando retratam a pureza evangélica, seja quando mostram suas dificuldades em avançar na escalada para a perfeição relativa. Há, infelizmente, médiuns que preferem receber somente comunicações dos bons espíritos e suas palavras de rara beleza. Quando isso não acontece, manipulam as comunicações, trazendo à tona mensagens ou trechos que leram de alguma obra, dando uma conotação que foram produzidas por seres elevados. Lamentável postura. É preciso recordar que as mensagens dos bons espíritos, além de mecanismos mais sutis para suas transmissões, são revestidas de energia peculiar, benéfica e salutar, razão pela qual é possível facilmente identificar quando se tratam de imposturas. Não serão os escritos dos médiuns por si capazes de traduzir leveza e pureza. A máxima do Cristo, quando nos afirmou que impuro é o que sai da boca do homem, reflete a grande verdade em torno dos pensamentos, atos e palavras, pois cada um tem sua peculiaridade,
além da típica energia que poderá ser sentida. Mas tamanha beleza não descarta os ensinamentos dos espíritos tidos como sofredores, pessoas comuns, tais como nós, que estão em idênticas romagens de aprendizado moral. Relembremos o episódio da mulher adúltera, salva do apedrejamento pelas sábias palavras e atitudes de um humilde carpinteiro, quando disse à turba enfurecida: aquele que estiver despojado de erros, que atire a primeira pedra. E o que dizer quando, no martírio do Gólgota, o manso e pacífico pregador rogou perdão aos que o crucificavam porque simplesmente não sabiam o que faziam? Jesus, em sua misericórdia, demonstrou em tais passagens que todos, mesmo os mais abjetos, temos oportunidade de reavaliar erros e refazer novos rumos, e que ninguém sobre a face da terra teria autoridade moral para julgar os outros. Um elo nos nivela uns aos outros. Somos todos imperfeitos. Nos instruiu Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: seria injusto colocar os espíritos sofredores e arrependidos na categoria dos maus espíritos. Podem alguns ter sido maus, mas a partir do momento em que reconhecem suas faltas e as lamentam, são apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Mais motivos para não pré-julgarmos as mensagens advindas dos espíritos que sofrem. Deixemos que venham. Eles precisam expressá-las para desencargo de consciência, aliviando suas dores e pesares. Se estiverem eivados de maldade e rapina, certamente serão detectados por suas palavras destituídas de pureza. Se pretenderem apenas ludibriar para depois rirem dos médiuns que recebem suas mensagens, estarão enganando mais a si do que os outros, pois algum dia cairão na realidade de seus estados doentios. Caso sejam apenas sofredores, os quais necessitem dar testemunhos ou relatarem para que não incorramos em erros idênticos, que recebamos, pois, suas mensagens. É preciso recordar, finalmente, que, muito embora secundada por espíritos de alto galardão moral, a doutrina espírita foi construída sobre as pilastras dos espíritos terra a terra, moralmente falando. Nesse pormenor, que se observe o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde alguns dos capítulos foram construídos a partir de mensagens oriundas de espíritos imperfeitos e sofredores, sem esquecer as 16 obras ditadas pelo espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, sendo ele um vivente comum que, depois de desencarnado, passou a aprender tudo o que tem relatado nas belíssimas fontes de luzes trazidas à tona pelo lápis frenético do médium mineiro. Portanto, tem sim os sofredores o que nos ensinar. Recebamo-los, pois, com os corações abertos, desprovidos de julgamentos antecipados. Depois de os recepcioná-los, quando já tiverem passado suas mensagens, será nossa vez de analisarmos o que trazem de lições, passando-as pelo crivo da razão e do bom senso, perscrutando se tem algo que possamos aprender, uma vez que vem de Deus para nos ensinar. Meus irmãos, dentro do nosso assunto de hoje, trago a vocês uma reflexão do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, o falso profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina,
que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Meus irmãos, finalizando os ensinamentos de hoje, vemos as reflexões profeta, no sentido evangélico, significa aquela pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. O verdadeiro profeta, encarnado ou desencarnado, é aquele que vive e exterioriza a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, tendo o coração e mente voltados para os ensinos de Jesus. E o que são os falsos profetas? São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse e até por maldade. São egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Servem-se de todos os meios para prevalecer suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Esses profetas, entre parênteses, vale-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Então, se as palavras e os atos forem de bondade, caridade, indulgência e amor, são confiáveis os seus autores. Mas se os objetivos forem a divisão, os ataques, as calúnias, a imposição de ideias pessoais, então estamos no terreno escorregadio das falsidades. Recorramos sempre ao Evangelho de Jesus, que com os seus ensinamentos seguros esclarece as nossas dúvidas. Que a paz do Mestre Jesus possa sempre habitar os nossos corações e de todos que amamos. Ficamos em paz e agradecidos por mais essa oportunidade no dia de hoje. Que assim seja.